Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ainda dentro desse tópico, que é a questão cerne do tópico 19, 20 e 21, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Você está fazendo a sua análise do outro, mas você não vai divulgar para ninguém, você não vai falar para a pessoa, você não vai orientar a pessoa, tem necessidade, tem valor? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver toda parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, ver as maldades que existem no mundo, saber que existem problemas das mais variados no mundo, é necessário. Saber que nós temos que ter cuidado com determinadas situações, com determinadas condições que as pessoas colocam para nós, faz necessário fazer essa observação, faz necessário buscar entender essas nossas dificuldades. Mas, por outro lado, também é importante que nós tenhamos o entendimento para conseguir darmos os passos necessários para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de aperfeiçoamento. E como vamos fazer isso? Procurando trabalhar no bem, procurando fazer o melhor. E quando tivermos que notar alguma imperfeição no outro, às vezes a gente não vai chegar e vai falar para o outro que ele tem aquela imperfeição, mas nós vamos conversar com a nossa família, com nossos filhos. Olha, fulano tem essa tendência, nós temos que ter cuidado. Não nos compete fazer um alarde público, mas compete nos olhar para como nos defender daqueles riscos, daqueles perigos. É importante, necessário, útil. O erro está no fazer-se que a observação redunde em proveito do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Então tem duas situações. Uma, a pessoa quer simplesmente pegar o erro da pessoa, desclassificá-lo na opinião geral. Simplesmente porque quer desacreditar o outro. Então ele tem aquele defeito, quer exaltar aquele defeito para que ele não seja bem visto. Na segunda opção, na segunda situação, a pessoa vai ver o erro do outro apenas para dar vazão ao sentimento de malevolência. Então também está em falta, está cometendo erro perante a justiça divina. Então tanto faz para denegrir a pessoa, simplesmente por denegrir, para desmerecê-lo perante a opinião, e a outra situação, quando é apenas pelo sentimento de malevolência. Para que você vai fazer isso? Qual o objetivo? Se é simplesmente um defeito que a pessoa tem, não é um vício perigoso, não é uma ação perigosa, criminosa da pessoa, diferente dessa situação. Dá-se inteiramente ao contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu próprio proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, a situação terceira aqui eu procuro ver o defeito nas pessoas para eu evitar cometer aqueles defeitos, para eu evitar ter aqueles defeitos. São cada uma situação mais diversificada, mais diferenciada, e que nós temos que saber nos vigiar o suficiente para não cometermos falhas desnecessárias. E aí ele vem complementando. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, as pessoas moralistas gostam de estar achando defeito em um, achando defeito no outro, para que isso está, na realidade, estudando os modelos. Logicamente, que nós temos que procurar ter a prudência de agirmos com a maior prudência, com a maior responsabilidade, com o maior respeito pelos nossos semelhantes. Se as pessoas têm defeito, deixa que elas sigam com os defeitos dela, que elas sigam os caminhos que elas estão seguindo. Procuremos, então, observar dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, qual a melhor forma de agir, qual a melhor forma de ação para a nossa caminhada.
Todos nós, ao longo da existência, precisamos estabelecer a meta da nossa evolução, ajudando o próximo a crescer, ajudando o próximo a evoluir, e que nós consigamos fazer essa rota sem prejudicar ninguém, sem trazer prejuízo para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes. Somente assim nós vamos fazer com que as pessoas se tornem melhores e principalmente nós nos tornemos melhores. Olhar para o erro do outro simplesmente para denigri-lo, ou para fazer chacota ou bullying, como se dizem, ou para fazer uma ação malévola de tentar prejudicar aquela pessoa, isso não é um caminho cristão, isso é o que nós devemos evitar. Trabalhemos, pois, observando-nos primeiramente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar, evitando cometer erros que venham nos prejudicar. Principalmente de ficar julgando demais o outro, porque se nós ficarmos julgando o outro, condenando o outro, nós vamos fazer exatamente aquilo que o outro que está sendo condenado no outro. Vigiemo-nos. Lição 8 do Pensamento e Vida. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça.